Então, nós estamos empobrecendo, nós estamos perdendo oportunidade, nós não sabemos se e quando vamos retomar uma série de coisas que foram perdidas, provavelmente algumas perdidas definitivamente. Então, nós temos também muitos fatores que produzem depressão, mas também uma depressão motivada. Também seria absurdo negar as perdas que nós estamos vivendo. Eu falava, por exemplo, das perdas no próprio encontro analítico, onde a gente não consegue mais encontrar a pessoa, não consegue mais abrir a nossa casa, o nosso consultório para nossos pacientes, não consegue mais sentir, digamos assim, aquilo que é difícil de definir, que é difícil de colocar em palavra, mas a presença de um paciente dentro do consultório é completamente diferente da presença de um outro paciente dentro do consultório. Quando entra um e sai outro, muda o clima, muda a atmosfera. A gente sente isso nos poros, sente isso no olfato, enfim, a gente tem, digamos, perdas dessa ordem no encontro analítico. O encontro analítico ele fica empobrecido quando a gente não tem essa possibilidade, essa comunicação paraverbal totalmente primitiva, mas que é fundamental também quando a gente encontra alguém no mundo, um paciente, inclusive. Então, eu diria o seguinte, nós vivemos com uma realidade muito pesada entrando o tempo todo nas sessões. O que eu observo é que os inícios de sessão eles são muito marcados pela presença dessa realidade, seja nos seus aspectos de medo e angústia, seja nos aspectos de depressão. Mas são depressões motivadas, são angústias realistas e são medos absolutamente justificados. E quanto a isso, nós não podemos fazer muito. A nossa escuta, ela na verdade, ela tem que estar endereçada para além da angústia realista, para além do medo justificado e para além da depressão motivada. Por quê? Porque essas coisas todas, elas, afinal de contas, a todos nós em todos nós produz efeitos na nossa vida, digamos, subjetiva. Ou seja, e aí sim, nós vamos ter uma mobilização muito intensa dos nossos objetos internos, das nossas fantasias de desejo, das nossas fantasias de angústia, da ausência de esperança, porque pacientes, por exemplo, já traumatizados, obviamente vão viver esta situação agora de maneira diferente daqueles que não tiveram esse azar, não tiveram, digamos assim, esses percalços precoces na vida. Então, e aí que a nossa escuta vai ser essencial. Ou seja, eu converso frequentemente com meus pacientes, praticamente todos, sobre questões desta realidade que nos afeta a eles e a mim. Quase que inevitavelmente somos levados, durante um tempo, a falar um pouco sobre como é que está sendo vivida a situação, o que está aparecendo. Aliás, porque tem a questão sanitária, digamos, da saúde, digamos, física, mas tem a questão sanitária, da saúde mental, que tem a ver com a vida política do país nesse momento, onde nós estamos tendo, digamos assim, questões seríssimas, onde o que está em jogo é a sanidade mental da nação, a sanidade mental, digamos, de grandes coletividades, né, de todos nós. Pois bem, então tem coisas que meio que inevitavelmente vão precisar ser consideradas, conversadas. Mas o que eu acho interessante, Ana, é que a partir desses inícios, eu diria, as sessões começam muito parecidas. As sessões hoje começam porque quase todo mundo traz, e eu também deixo que venha, e posso também fazer o meu depoimento, digamos, as sessões começam parecidas tratando de assuntos que fazem parte dessa realidade compartilhada com suas dimensões angustiantes e depressivas. E, no entanto, né? Apesar de cada um viver a partir de especificidades, tem algo que é compartilhado, é coletivo. Pois é, exatamente. Mas veja, o que eu acho é que a partir do momento em que se
estabelece o setting, ou seja, em que a escuta psicanalítica começa a poder novamente a retomar o seu reinado, ela começa a prevalecer, as sessões que começaram igual acabam de maneiras muito diferentes, porque cada história começa a vir, cada psiquismo começa a trazer aquilo em que realmente ele se singulariza, em que ele se diferencia. E é maravilhoso. Aliás, é sempre assim. Eu sou um sujeito maravilhado com sessões de análise. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe é sessão de análise, um bom processo analítico. Mas é muito interessante ver como hoje, sessões que começam muito parecido, elas vão tomando rumos, elas vão enveredando, elas vão se aprofundando e elas vão mobilizando ideias, afetos, expectativas, medos, enfim, depressões, tédios, que são absolutamente singulares. E quando isso acontece, aí a gente vê que está conseguindo realizar um trabalho de fato de psicanálise. Porque nós estamos, afinal de contas, a serviço de alguma coisa muito singular, né? Porque a psicanálise tem a ver com singularidade. Então, são as singularidades subjetivas que envolvem paciente e analista que podem vir à tona e que, a partir de então, os trabalhos de elaboração, os trabalhos psíquicos, inconscientes e conscientes, que envolvem a elaboração das experiências emocionais e as mudanças de posição subjetiva, começam a acontecer. A gente vê isso em cada sessão. A gente vê isso em cada sessão, como ela evolui na direção de um trabalho psíquico mais desenvolvido, em que a gente consegue acessar a dimensão inconsciente da vida afetiva e cognitiva das pessoas, né, das pessoas que estão conosco, e nossas também, de tal maneira que as mudanças de posição subjetiva vão ocorrendo. Mas, enfim, tudo isso depende de nós podermos usar, sabendo que ele está perdendo coisa. Claro, eu não acho que uma sessão presencial é totalmente substituída por uma sessão remota. Mas eu acho que se a gente conseguir acreditar que o trabalho é fundamentalmente no setting virtual, que o enquadre que importa é o da escuta, é um instalado pela escuta psicanalítica, e isso daí é uma virtualidade em nós, e em que os pacientes podem responder a isso, a gente consegue fazer um trabalho de psicanálise efetiva, que não é absolutamente uma psicanálise, digamos, degradada, uma psicanálise de segundo time, não. Pode ser uma psicanálise altamente eficaz, enquanto psicanálise baseada nessa crença de que o nosso setting é sempre presencial ou não, é sempre o setting virtual. E é isso que precisa ser sustentado, cultivado, para que a gente possa continuar fazendo o que nos compete e o que nós gostamos de fazer. Muito. Porque não é uma obrigação, é o que nós gostamos de fazer. Quer dizer, isso é o que não pode se abrir mão, né? Disso absolutamente não se pode abrir mão, e eu acho que não precisa abrir mão. Não é? A gente pode perfeitamente, quer dizer, eu acho que é uma questão de ajustando. Já teve situações, por exemplo, em que no meio do caminho, de repente, uma pessoa que está comigo há muitos anos falou assim, não, mas eu não aguento mais, já estou cansada de continuar fazendo trabalho virtual, ou pela internet, gosto muito de ir ao seu consultório, realmente, meu consultório é um lugar bem bonito, agradável, então eu entendo que ela gosta muito de vir para o meu consultório. Mas aí fomos ver como é que ela estava sendo atendida, quer dizer, como é que ela estava se colocando no atendimento. E aí a gente foi descobrindo que ela não estava se dando conta de que era preciso manter, durante o atendimento, a restrição de estímulos a que ela se submete de bom grado quando está deitada no meu divã. Quando ela está deitada no meu divã, ela não fica consultando
o celular o tempo todo para ver se chegou mensagem, né? E o que acontecia é que ela ficava sendo atendida sem imagem. No caso dela, era ser completamente sem imagem. Mas eu sabia que ela estava deitada, ela mora num apartamento muito grande, com piscina e tudo mais, e ela estava na piscina, em geral, estava perto, assim, estava no jardim do apartamento, na parte da piscina, posta em sossego, porque, enfim, ela mora só com o marido, não tinha nenhuma interferência maior. Mas ela, porque estava sendo atendida com o celular, ela deixava que todas as notificações chegassem, coisa que eu evito. Eu, quando atendo alguém pelo celular, eu restringo todas as notificações, não fico sabendo de nada. Se eu ficar recebendo notificação que chegou mensagem, chegou notícia, eu não vou conseguir me concentrar. Né? A atenção flutuante não sobreviveria. Não sobreviveria. Mas nela também, a associação livre não sobrevivia ao fato de que ela estava continuamente recebendo notícias do mundo. Então, foi possível, nesse caso, discutir com ela, olha, assim não dá. Como é que você está? Aí a gente acertou que era preciso que ela restringisse tudo aquilo que vinha de fora. Ou seja, aquilo que eu falava, a realidade é muito forte. A realidade que está vindo de fora, atualmente, vem com uma força tremenda. Então a gente tem que fazer um esforço para um pouco se esquecer dessa realidade, ou pelo menos não responder muito prontamente a ela, para permitir que alguma coisa diferente vá acontecendo. Então, isso daí é um caso em que foi possível e necessário reiterar, digamos, o enquadre, fortalecer o enquadre, refinar o enquadre do ponto de vista dela, para que ela pudesse. E aí a coisa continuou. E aí as sessões seguintes foram muito boas. Voltaram a ser sessões de análise, com coisas importantíssimas acontecendo em termos de elaboração de experiência emocional e reposicionamento subjetivo. É muito interessante quando a gente consegue, não é, digamos, reconduzir o processo de análise para o seu rumo, não é? Evitando o excesso de presença de uma realidade que é terrível. Professor, a live está completando o tempo, deve cair em breve. Você acha que a gente volta para o senhor concluir alguma coisa? Para concluir não precisaria, Ana. Para concluir, não. Caso haja pessoas interessadas em perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, sim. Mas do ponto de vista do que eu tinha pensado em transmitir, por mim está tudo bem. Tá, então como ela está caindo, e eu não quero, né, perder a oportunidade de agradecer mais uma vez, foi um presente imenso que o senhor deu para todos nós aqui, muito importante tudo que foi colocado. O espaço fica aqui aberto para quando o senhor quiser voltar. Muito bom, muito obrigado. O diálogo, que é muito importante para nós psicanalistas nesse momento, não distanciarmos. Exatamente, nisso eu acredito piamente. Então, tá bom, então eu me despeço de todos e agradeço novamente ao convite da Ana para fazer essa participação. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Só avisar que é terça-feira, a live estará disponível no YouTube, o endereço está aí na minha página, no Instagram. E hoje, às 18 horas, eu volto para mais uma live com o Christian Dunker. Vamos falar sobre a psicanálise, né, que está tendo aí um lugar de escuta importante nesse momento. Tá? E é isso. Muito obrigada a todos que estiveram. Tá bom. Até logo, então. Até logo. Tchau.